Fala galera, beleza? Você tem dificuldade com exercícios de geometria? Keep sus que o pai te ensina. Eu coloquei no meu feed do Instagram ontem um exercício que eu vou estar resolvendo junto com vocês agora. O exercício diz assim: Fernando encheu completamente com água um copo em formato cilíndrico com 6 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Depois transferiu toda a água desse copo para outro também cilíndrico com 8 cm de diâmetro. Qual a altura atingida pela água no novo recipiente? Então a primeira parte que a gente tem que prestar atenção na hora de resolver um exercício é interpretar o que o exercício diz. Então vamos ver o que o exercício nos forneceu. Ele diz primeiro então que ele encheu completamente um copo em formato cilíndrico, o Fernando, com 6 centímetros de diâmetro. Então um copo em formato de cilíndrico com 6 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura. Então eu já tenho aqui dados suficientes para calcular quanto de líquido foi colocado nesse copo. Porque eu tenho aqui o diâmetro. A gente lembra que então é sempre bom, como eu falei outra vez para vocês, o exercício sempre põe o diâmetro, mas eu vou usar o raio para calcular. Mas o raio é metade do diâmetro, então com o diâmetro eu tenho o raio, com o raio eu calculo a área. Para calcular a área do cilindro ou dos prismas também, que também é a mesma lógica do cilindro, eu vou fazer a área da base vezes a altura. A área da base, no caso dos cilindros, a base é um círculo, então a área seria o πr ao quadrado. Então, para calcular a área, o volume, quando fala de líquido colocado, tal, capacidade de recipiente, a gente está falando em volume. Então, o volume vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu tenho dados suficientes para calcular o volume. Porém, o exercício está dizendo que esse volume aqui foi jogado em um outro copo, que com diferença desse copo ele tem um diâmetro um pouco maior, o diâmetro de 8 centímetros. E nesse caso ele não me forneceu a altura, mas perguntou até qual altura o líquido que enchia esse recipiente aqui vai encher esse recipiente aqui. Então, se o líquido que é o volume exato desse copo aqui é o que a quantidade que o exercício está colocando, qual altura encheu, então a gente pode concordar que o volume calculado aqui vai ser o mesmo volume da quantidade de líquido aqui. Então, nesse caso aqui, se eu aplicar a fórmula, eu vou ter então, eu vou ter aqui dados para calcular a área da base, já que eu tenho o diâmetro, então metade, então eu vou ter o raio aqui, então eu vou fazer πr ao quadrado vezes a altura, e eu não tenho a altura, mas eu vou ter o volume vai ser a resposta desse exercício aqui. Deu para entender? Então ele pegou o líquido de um copo completamente cheio, transferiu para outro copo. A pergunta é, até quando encheu esse copo? Então o volume se manteve constante nos dois copos. E então o que ficou faltando é a altura. Então para calcular, eu vou calcular o volume para saber quanto de líquido foi jogado nesse copo. E com o volume em mãos eu vou saber então qual a altura que o outro copo encheu. Então é mais fácil do que parece. Então para responder vamos colocando os dados aqui. Então o volume vai ser igual a π R. Lembra que o raio é metade do diâmetro, então o raio vai ser 3, já que o diâmetro é 6. O diâmetro aqui está 6, então o raio é 3 ao quadrado, vezes a altura que é 8. Então o volume vai ser igual. Primeiro eu faço o que está a potenciação, Então π vezes 9 vezes 8. O volume vai ser igual a 9 vezes 8, 72, então 72 π centímetros cúbicos. Lembra quando a gente fala de volume, é centímetros cúbicos. Então eu descobri o volume que eu posso aplicar nessa outra fórmula aqui agora. Então eu sei agora que o volume que eu enchi aqui é igual a 72 π. Isso vai ser igual a π. O raio nesse caso aqui vai ser metade do 8, então o diâmetro é 8, o raio é 4, 4 ao quadrado. Vezes a altura, que é a altura que eu estou tentando descobrir. Então esse 4 ao quadrado vai ficar 16, 72π
igual 16 π vezes a altura. Esse 16 π está multiplicando a altura, ele vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 72 π sobre 16 π igual à altura, que é o que eu estou precisando descobrir aqui, para saber até que altura encheu esse copo. Então, π por π dá para cortar, né? Que os dois números são iguais, então é como um número dividido por ele mesmo é 1. Então a resposta vai ser 72 divididos por 16, que, fazendo a conta aqui, 72 divididos por 16 então se eu fizer 16 vezes 4, quer ver? 16 vezes 4, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 1, 4, 1, 2, 6, dá 64. Vai sobrar 8 aqui, eu ponho uma vírgula aqui, décimo zero aqui. Para dar 80, eu vou fazer 16 vezes 5, vai fechar 80 e zerar a conta. Então, logo eu vou ter que a altura vai ser igual a 4,5 centímetros. A altura no caso é em centímetros, não é uma medida de capacidade como um centímetro cúbico aqui, que é o volume que eu já tinha. Então a resposta vai ser 4,5 centímetros, que é a opção B. Deu para entender, galera? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, mandar para aquele amigo que tem dificuldade em matemática, que está precisando estudar para concurso, vestibular. É isso aí, é nóis!